Salve, salve pessoal, bom dia. Agora a gente vai dar estudo, né, dar sequência aos nossos estudos envolvendo funções trigonométricas. E uma função trigonométrica bem relevante é a função cosseno, tá? Lembrando que mais à frente a gente vai fazer exercícios de revisão e etc. E aí esses exercícios tendem também a dar uma aprofundada. Mas para que a gente entenda esses exercícios, a gente precisa ter uma boa base. Então, essas aulas teóricas são bem importantes vocês verem, estudarem, guardarem aí as observações e, evidentemente, tentarem fazer aí os exercícios da apostila. Sempre eu estou ajudando um ou outro que me manda uma mensagem. Devido à correria, não consigo responder muito rápido, mas estou sempre aí à disposição para tentar ajudá-los no que for necessário. Relembrando, semana passada a gente já construiu alguns conceitos bem importantes de função trigonométrica e demos ênfase aí nas duas aulas em função seno. Hoje a gente vai falar da função cosseno e vamos aprofundar um pouco o nosso estudo nisso, beleza? Então essa primeira parte da aula eu vou fazer algumas definições, colocar algumas restrições, algumas coisas importantes para a gente. E depois disso, vou fazer duas questõezinhas aqui para exemplificar, principalmente a ideia de gráficos. E depois disso a gente vai fazer umas 4 questões envolvendo aí num geral as funções cosseno, beleza? Então uma aula bem legal e bem importante, uma matéria que eu particularmente gosto muito, e quem for fazer algum curso de exatas aí já definiu isso, eu quero isso, vou fazer isso, vocês vão ter que estudar isso aí durante anos, vocês vão ver muito cálculo e isso é muita trigonometria, beleza? Então vamos lá, seguinte, vou dividir aqui o nosso quadro, um segundinho. Funções trigonométricas, num geral, são muito legais. Muito legais. Elas trabalham com periodicidade, né? Então, todo estudo que você vai fazer mais elaborado, que tem uma certa rotina, vai aparecer ali algum tipo de função trigonométrica. Então, olha só, função cosseno. Beleza? E a função cosseno, eu vou colocar aqui já o domínio dela, que muito aluno tem dúvida. E aí depois dela eu vou colocar a cara dela aqui e a gente troca uma ideia, tá? E o contradomínio, também conhecido como imagem. Então, ó, o domínio dela são todos os reais, tá? É uma função que vai de reais e reais. Então, uma função que o domínio são todos os números reais, ok? Não que não tenha trigonometria lá nos complexos, de jeito nenhum, vocês vão aprender isso, vão ver os complexos na forma polar, por exemplo, mas aqui em funções a gente vai trabalhar com domínio somente em reais, e o nosso contradomínio é um intervalo que vai de -1 até 1, para toda função trigonométrica da seguinte característica: f de x é igual a cosseno de x. Belezinha? Então, basicamente, essa é a lei de formação da nossa função. E essa lei de formação aqui vai guiar o nosso estudo hoje. Beleza? Eu quero focar muito com vocês aqui no gráfico, já que eu já pontuei alguns detalhes importantes de funções trigonométricas no geral. Lá na nossa aula de lei dos senos, né? Eu fui mais detalhista e tal. Essa aula eu já vou mais direto na ferida. Por que isso ali? Só fazer uma observação. Pensa o seguinte: ciclo trigonométrico. Quando a gente pega o ciclo trigonométrico aqui, ó, vamos traçar os eixos do seno e do cosseno, porque aí fica mais claro do porquê que a gente está trocando ideia, principalmente sobre o contradomínio, tá? E aí vai aparecer algumas palavrinhas chaves aqui que eu quero que vocês guardem. Aqui eu tenho o eixo dos senos, aqui eu tenho o eixo dos cossenos. Vamos pegar um ângulo qualquer. Peguei e tracei esse ângulo. Beleza?
Tem esse ângulo azulzinho aqui, ó. Perceba que, à medida que eu aumento esse ângulo azulzinho, ou reduzo esse ângulo azulzinho, esse ângulo vai ter diferentes valores para cosseno e para seno. Consequentemente, esse ângulo também terá valores distintos para tangente. Vou fazer algumas ponderações sobre tangente mais à frente, tá? Aí o que acontece é o seguinte: quando a gente trabalha com o ciclo trigonométrico, a gente sabe que esse ciclo trigonométrico tem raio unitário. E o que significa raio unitário, professor? O raio é igual a 1. Tá? Beleza? Quando você vê aí com raio maior, é porque foi ampliado por uma constante. Beleza? É basicamente quando tem um númerozinho aqui, ó, multiplicando a nossa função. Ok? Continuando, olha que isso aqui é show. Pega esse arco aqui, ó, e joga ele para 0 graus. A gente também sabe que, vamos trabalhar em radiano, 0 graus, beleza? 90 graus, também conhecido como π sobre 2. 180 graus, também conhecido como π. 270 graus, também conhecido como 3π sobre 2. 360 graus, também conhecido como 2π. Já ia escrever 360 não, mas 2π. Perceba o seguinte, esse ângulo aqui, ó, ele vai variando. Mas quando ele chega aqui, ó, no 360, 2π ou 0 graus, o valor do cosseno dele é 1. Porque o raio é 1. E não existe um valor maior. Beleza? Então, quando a questão estiver trabalhando com você e no texto da questão falar de maior valor, valor máximo, valor mínimo e assim por diante, a gente sempre vai pensar nos valores máximos e mínimos dessa função, que são aí os extremos do nosso contradomínio, da nossa imagem. E os extremos são 1 e menos 1. Beleza? Quando o cosseno é de π, cosseno de π é menos 1. Então, eu quero que vocês guardem isso, tá? Esses dois detalhes são sim relevantes. Ó, o cosseno de 0 é igual ao cosseno do ângulo 2π. Isso é igual ao cosseno do ângulo. Você pode pegar aqui e multiplicar esse ângulo por quantas vezes você quiser. Você pode multiplicar aqui por uma constante k. Vai voltar sempre aqui, ó. Ou você pode somente somar k, que é uma constante real, que ele vai para π. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aí você vai estar trabalhando sempre com máximos e mínimos, né? E o cosseno desses caras, cosseno de 0 e o cosseno de 2π, sempre vai ser 1. Então falou valor máximo para o cosseno, 1. Quando a questão falar valor mínimo, aí fica atento, que aí você vai trabalhar com o cosseno de π, que é menos 1. Beleza? Essas duas observações aqui são interessantes, tá, gente? Vamos tentar montar o gráfico disso, porque aí a parte mais robusta a gente faz em exercícios. Eu separei aqui duas questões recentes para trabalhar com vocês, duas questões que têm gráfico e uma cita até o conceito de cotangente. E aí eu acho que dá para a gente trocar uma ideia boa sobre essa questão e dar uma aprofundadinha, tá? Então vamos pensar no gráfico disso aqui rapidinho antes da gente atacar em si as questões, beleza? Gráficos. Gráfico da função cosseno, tá? Então tá aqui, ó. Seguinte, vou traçar aqui os valores para cosseno de x e aqui os valores em que x pode assumir, tá? Aqui é a origem do nosso plano cartesiano. Eu vou usar o ciclo trigonométrico para auxiliar a gente na construção desse gráfico. Tem lógica? Então fica assim, olha só, cosseno de x também contra domínio, x, contra domínio a imagem, x o nosso domínio, tá? Então, ó, cosseno de x. Quando o nosso ângulo é 0, o nosso cosseno de x vale 1, beleza? Então esse gráfico ele não parte da origem, ele parte daqui, ó.
do cosseno de x igual a 1. Beleza? Aí você vai aumentando esse ângulo, ou seja, valores de x vão aumentando. O que acontece aqui é o quê? É isso mesmo, o cosseno vai reduzindo. Quando ele chega a zero, é porque o nosso ângulo é de 90 graus, ou seja, π sobre 2. Então, a função periódica, então ela é curva, né? Ela vai reduzindo. E quando o nosso ângulo saiu de zero e chegou em π sobre 2, o valor do nosso cosseno é zero. Beleza? Aí o que acontece é, esse ângulo azul eu vou aumentar e ele vai pular aqui no segundo quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá aqui no segundo quadrante. E na hora que eu for aumentando o ângulo 100, 110, 120, até 180, que é π, ele alcança o seu valor mínimo, que é quem? Menos 1. Então a função vai decrescendo. Chega aqui, ó, no valor mínimo dela. O valor mínimo dela, o valor de x é π. E o valor aqui no eixo da imagem, ou seja, cosseno de x, vai ser de menos 1. Beleza? Então, assim, o gráfico vai ser bem característico para vocês, tá? E lembrando que aqui a gente tem esse eixo y que serve como espelho. Então, o que eu estou desenhando aqui é a mesma coisa que eu vou desenhar aqui. Beleza? Aí, ó, esse ângulo, ao aumentar, os valores de cosseno vão aumentando. Mesmo que negativos, eles vão aumentando. Por quê? Ó, imagina aqui, ó, 200, 220, 240. O cosseno estava aqui. O cosseno está vindo para cá, ó, do zero. E ele chega a zero quando o meu ângulo é 3π sobre 2. Então, aqui é 3π sobre 2. E perceba que o nosso cosseno é zero. Só que nesse quarto quadrante, o cosseno volta a ser positivo. E na hora que ele vai andando, ele vai até 2π. Então, ó. E na hora que ele chega aqui, ó, que o x é 2π, ele voltou a medir 1. E daqui em diante, eu vou desenhar esse gráfico. Esse gráfico permanece, ele permanece constante, né? Ele vai permanecer igual. Eu vou fazer assim, ó, vai só se repetindo, beleza? Então, o período dessa função vai ser igual a 2π. Beleza? Fica bem claro que esse aqui é o nosso intervalo da imagem da nossa função. Nossa imagem é fechada, né? Ela vai de 1 a menos 1. A imagem que a gente chama de contradomínio, tá? Então, vou colocar aqui fechado. De menos 1 a 1. Beleza? E aqui, ó, se eu continuasse desenhando, isso aqui é um espelho, tá, gente? O gráfico continua igualzinho pro lado negativo. Se você quiser fazer o teste, ao invés de contar no sentido horário, você pode contar no sentido anti-horário também. Você vai ver que vai dar a mesmíssima coisa, tá? Então, o que acontece aqui é que o nosso domínio ele é todo o conjunto dos reais. Então, pode ter número irracional? Claro, pode. Faz parte dos reais também. Beleza? Lembrando, a gente pode pegar uma função e manipular ela, né? Ela não ser uma função simples, f de x igual a cosseno de x. Então, já vou deixar aqui. Este é o gráfico da função two points f de x é igual a cosseno de x. Beleza? Então, eu acho que isso aí é bem relevante para a gente, né? Então, pegando meio que uma base. A gente vai ter uma aula depois dessas funções com questões de trigonometria mais puxadas, tá? E aí, provavelmente, eu vou comentar de prostarféries, tá? Não vou ficar falando isso só com os militares. Não vou fazer um outro exercício com todas as turmas, beleza?
Nicão, o que é isso? Vocês vão ver, é legal, legal pra caramba. E útil, ano passado teve uma questãozinha no... A segunda questão mais difícil do ITA a gente fazia com isso, tá? Então tá aí. Vamos lá fazer uma questão aqui só para exemplificar o que a gente trocou ideia. E aí lembrar, antes de partir para as questões mais puxadas, é muito importante, mas muito importante mesmo, a gente pegar umas questões mais simples para a gente avaliar e fazer uma análise, tá? Então essa aqui é a nossa proposta. Vou pegar umas questões mais simples para a gente trocar ideia e tentar fixar o conteúdo, beleza? Porque semana passada a gente também terminou fazendo umas questões difíceis e eu achei interessante a gente ter começado de umas mais fáceis, deu base boa, beleza? Então olha só, dentre as alternativas a seguir, aquela que apresenta uma função trigonométrica de período 2π, cujo gráfico está representado abaixo, o bom aluno já faz o quê? O bom aluno já elimina essa e essa. Tem uma função seno aqui não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem uma função o quê? Uma função cosseno. A gente desenhou o gráfico aqui, ó. Tá? Beleza? Só que olha o seguinte. Essa função, o gráfico dela não é igual ao de lá de baixo, porque ela não é uma função f de x é igual ao cosseno de x. Você está sempre somando ou subtraindo alguma coisa dela. Beleza? E olha aqui dentro do nosso ângulo. O nosso ângulo é π menos alguma coisa. Π mais alguma coisa. Então é uma função um pouco diferente, mas a característica da função é a mesma. Perceba o seguinte, como essa função ela é reflexiva em relação ao eixo y, essa aqui é uma função par, diferentemente da lei da função seno, que é uma função ímpar, né? A gente já trocou ideia sobre isso. Então já elimina essa e elimina essa. Aí agora a gente vai olhar para o gráfico e vai tentar fazer algumas análises. Olha só, no gráfico, menos π é raiz da função. O que é raiz? É um valor de x que torna y zero. Lembram disso? π é raiz da função. E além disso, eu tenho um ponto importante. Ó. Quando o nosso x vale zero, nosso f de x vale 2. Então vamos utilizar essas alternativas aí. Você pode escolher qual que é legal. Vamos tentar com zero. Tem uma que vai respeitar. A que respeitar é essa que a gente vai marcar, beleza? Então olha só, onde tem x põe zero. Então fica, ó, quando o x vale zero, o nosso cosseno tem que dar, a nossa função tem que dar 2. Então, ó, aqui se o x for zero, vai ficar 1 mais cosseno de π. Cosseno de π é quanto? Menos 1, né? Quando você faz 1 mais menos 1, isso aqui dá 0. Então essa não é a nossa alternativa. Não é a nossa resposta. Beleza? Continuando. Quando o nosso x é 0, o valor da função tem que ser 2. Coloca aqui, ó, 0. Então vai ficar 2 menos cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Tá aqui, ó. Menos 1 mais 1. O resultado disso aqui dá 3. Beleza? Aí vamos para essa aqui. Eu já marcaria, né? Mas vamos lá. 0. Então fica 1 menos cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Menos 1 vezes menos 1. Fica o quê? Mais 1. 1 mais 1. Isso aqui dá 2. Essa aqui é a nossa letra correta. Beleza? Então, assim, óbvio que não é a matéria mais fácil do mundo. Eu entendo aqueles alunos que, principalmente quem não viu essa matéria, etc., não é a matéria mais fácil do mundo. Eu tento desenhar no início, fazer passo a passo para dar uma base, mas, evidentemente, acompanhar o material, procurar uma videoaula, tentar fazer os exercícios principalmente, vão ajudar bastante vocês, tá? Mas bastante mesmo. E aí o que acontece é o seguinte, essa primeira aula é só para mostrar esses principais conceitos que a gente tem que saber independentemente do nível do curso,
pode ser um curso de nível superior, o professor vai comentar algumas coisas dessas com vocês, e aí a gente volta fazendo os exercícios e pegando um pouquinho mais pesado, beleza? Aí eu conto com a dedicação de vocês e qualquer coisa comenta aí que estamos à disposição, ok? Então forte abraço para vocês, beijo, até daqui a pouco.